Uma boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz e o bom ânimo do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. E eu quero começar minha fala de hoje, meus amigos, com uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, para nos colocar no clima da compreensão de um assunto tão importante que é a influência dos nossos irmãos no nosso dia a dia, em nossos pensamentos, nos atos, no nosso comportamento e especialmente nos acontecimentos da nossa vida. Então eu vou ler uma partezinha aqui, que ela nos fala exatamente sobre isso, para depois iniciarmos então propriamente a palestra. Então nos fala a benfeitora Joana de Ângeles. Mente a mente processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal e os dela revestidos. Sempre uma está influenciando outra mente. Não há isolamento da natureza mental entre os seres humanos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. O interrelacionamento mental é intenso, porque emana da divina mente que mantém a vida no universo. Então é importante nós compreendermos, é claro, que estando aqui encarnados, estamos o tempo todo em sintonia mental com os nossos irmãos. Mas para que a gente compreenda isso, é importante que nós compreendamos também que somos espíritos imortais e que a vida não se processa somente nesse período berço do corpo físico. Sim, esse padece, esse retorna fluidicamente ao fluido universal, energeticamente esse fluido universal, e fenômenos, situações, a justiça divina não se compreende se não compreendemos que somos espíritos imortais. Então nós precisamos entender que somos realmente seres encarnados aqui. Estando no corpo físico, muitas vezes, essa compreensão fica um pouco longe do nosso dia a dia. Nós pouco lembramos que somos espíritos aqui vivendo uma experiência no corpo físico. Mas a importância disso é muito grande para que a gente também possa entender o quanto nós influenciamos nossos irmãos e o quanto somos influenciados. Mas essa compreensão da vida após a morte não vem da doutrina espírita, ela é muito mais antiga, pessoal. Ela começou muito tempo atrás, quando os nossos irmãos, os homens da caverna, realizavam celebrações, enterravam os seus mortos e através disso deixavam juntos dos seus mortos, inclusive, utensílios que eles achavam que seriam úteis a esses irmãos após a vida física, na vida após a morte. Vejam, homens da caverna já tinham essa compreensão. Aí egípcios, hindus, há 5 mil anos atrás, já falavam mais abertamente da vida após a morte. Os próprios gregos, com Sócrates, com Platão e com vários outros filósofos, falavam, explicavam a vida após a morte. Platão tem um livro, por exemplo, República, que o último capítulo do livro fala exclusivamente da vida após a morte, do processo da desencarnação. Então, não é a doutrina espírita que nos trouxe essa fala, que nos trouxe esse conhecimento. E a época de Jesus, os judeus também conheciam isso, e quando se falava em expulsar os demônios, na linguagem da época, se entendia, é claro, que seriam espíritos já não mais vestindo o corpo físico. Então é importante a gente compreender que a vida aqui na Terra é temporária. Estamos aqui em uma escola, um hospital, a aprender a amar, para aprender a reparar os nossos erros cometidos do passado espiritual, para entrarmos em comunhão com Deus. Aqui nós evoluímos, nos capacitamos e nos encontramos nesse processo evolutivo com vários tipos psicológicos. E isso é o mais interessante da vida aqui na Terra. Então não é só o que eu gosto, com o que eu me relaciono, com o que eu prefiro. Eu estou em contato com vários irmãos que pensam, que falam, que vivem de forma diferente. Então o processo evolutivo aqui na Terra, ele se realiza muito mais do que no mundo espiritual, apesar de também nós evoluirmos no mundo espiritual, como nos fala inclusive a questão 230 do Livro dos Espíritos. Mas aqui, no meio em que vivemos, com esses tipos psicológicos tão diferentes, é que a evolução se processa de uma forma mais completa. Então, terminando a passagem sobre a Terra, nós voltamos ao mundo espiritual. Emmanuel nos diz que a nossa maior surpresa, voltando ao mundo espiritual, retornando à pátria espiritual, renascendo no mundo espiritual,
é o nosso encontro consigo mesmo. Nós nos encontramos com a nossa própria consciência. Já não temos mais um corpo físico, já não temos mais uma profissão, um meio social, para escondermos quem nós somos. Nos colocamos no mundo espiritual exatamente como somos. Se eu desencarnei aqui na Terra, buscando o materialismo, buscando somente sensações físicas, se eu fui um sujeito muito maldoso, um sujeito muito cruel, ignorante, ou até mesmo um sujeito bondoso, que buscou fazer o bem, que buscou evoluir, as minhas amizades, as minhas inimizades, minhas dores, meus complexos, continuam comigo. Então não é a morte, meus amigos, que transforma o espírito. Não é simplesmente o corpo físico voltando a tornar-se de energia que nós nos transformamos. A morte física não realiza um milagre na vida do espírito. O espírito desencarna exatamente como era. Se eu gosto de, por exemplo, determinada circunstância de vida, determinada experiência, determinada situação, chegarei no mundo espiritual com os mesmos gostos. Ninguém se transforma, pessoal, só porque desencarnou. E é importante essa compreensão. Porque quando nós pensamos que o processo de desencarnação pode mudar o espírito, estamos enganados. Nós desencarnamos e somos exatamente como antes dessa desencarnação. Eu quero ler para vocês aqui duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 228 e 229, que nos fala exatamente sobre isso. Então, pergunta Kardec: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Essa pergunta, pessoal, está no capítulo 6, Vida Espírita. Kardec fala aqui nesse capítulo, junto aos benfeitores, sobre como é a passagem de volta ao mundo espiritual. Respondem os benfeitores: os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, que somos nós, espíritos imperfeitos, conservam-nas, pois de outra forma seriam de primeira ordem. E na próxima questão pergunta Kardec: por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Respondem os benfeitores: tendes nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momento vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Então, conforme nos explica aqui o Livro dos Espíritos, desencarnamos e continuamos os mesmos. Então, nesse processo de desencarnação, permanecemos um tempo que varia infinitamente. Para cada um de nós é diferente, pois cada um de nós vive a vida diferente. Existe um padrão, mas o tempo que permanecemos lá não é o mesmo a todos nós. Se nós tivéssemos então uma conduta reta, continuaríamos nossa busca no mundo espiritual ao crescimento dessa conduta que tivemos aqui. Se a nossa busca era somente sensação física, poder material, projeção social, permanecemos com os mesmos gostos, com as mesmas vontades. Então, nesse processo, meus irmãos, é quando um de nós, desencarnados, já não mais como alma, mas como espíritos, começamos a influenciar nossos irmãos encarnados. Então, pensemos o seguinte: a minha vida física foi somente voltada a buscar sensação física. O que eu compreendo na vida é a sensação física. Para mim, a felicidade está em beber, em comer, em ter, em possuir, enfim, uma vida bem materialista. Desencarnando, obviamente, continuarei com essa vida materialista. E isso, pessoal, não é de se estranhar que essa influência vai acontecer. Porque quando nós estamos em contato com os nossos irmãos no meio social, nós influenciamos e também somos influenciados. Por isso, não é de se espantar que um irmão desencarnado possa então nos influenciar depois. E nesse processo, na busca do que nós gostávamos anteriormente, já desencarnados, nós começamos então a nos aproximar dos irmãos. Muitas vezes esse processo é quase inconsciente do espírito.
mas na maioria das vezes ele sente necessidade da matéria, sente necessidade desse fluido mais grosseiro que a matéria oferece, então aproxima-se dos seus irmãos. E aproximando-se dos seus irmãos, começa então a gerar algum tipo de influenciação. Porque a vida é uma lei de sintonia. Nós estamos o tempo todo ligados uns com os outros. O tempo todo, o meu pensamento influencia o seu influencia o meu, o benfeitor me influencia, o espírito mais trevoso, em determinados momentos, também pode me influenciar, e os espíritos vampirizadores, ou zombeteiros, também podem me influenciar. Então, nesse processo, acabam os encarnados gerando ideias, pensamentos, energeticamente se ligando aos irmãos que pensam e vivem iguais eles viviam no passado. Então, voltemos a esse exemplo daquele que vivia a sensação física. Estando no mundo espiritual, desencarnado, ainda pensando que está encarnado, ou até mesmo entendendo que já desencarnou, mas compreendendo a vida somente como sensação física, vai buscar o quê? Sensação física. Então, ele começa a aproximar-se de irmãos que vivem a vida dessa maneira. Prestem bem atenção no que eu estou falando, pessoal, para a gente compreender como é realmente essa influenciação. Vejam, eu disse que aproxima-se de irmãos que pensam a vida dessa maneira. Então, aproximando-se desses irmãos, em mentes que vibram da mesma maneira, começa então essa conexão. Encontra no outro uma sintonia de gosto, de vaidade, de vontade, de direcionamento, então começa a aproximar-se e influenciar esse irmão. Estando desencarnados, nós temos uma liberdade de ação muito maior, porque já não temos mais o corpo físico com a barreira de movimentação. Então, chegando ao mundo espiritual, com o livre-arbítrio que tem os espíritos, é claro, podem auxiliar, podem obsedar, podem enganar, podem iludir, podem vampirizar. Então, a influência dos espíritos nos encarnados é muito grande, a ponto de guiar pensamentos, palavras e atos. Então, vamos entender realmente como é esse mecanismo, pessoal? Como é esse mecanismo que eu expliquei desse irmão que aproxima-se do outro, que tem os mesmos gostos? Então, vamos pensar no seguinte. Nós estamos, todos nós, envoltos pela matéria primitiva do universo, que chama-se fluido universal. Nós estamos imersos como peixes no oceano. A benfeitora Joana de Ângeles nos fala que é como se nós estivéssemos envoltos no hálito divino. André Luiz nos explica como se nós estivéssemos envoltos no pensamento de Deus. Então existe um fluido que envolve todos os seres vivos da natureza. Esse fluido, então, é o agente primário e primitivo da matéria. É a partir desse fluido que toda a matéria se forma. Ele pode sofrer infinitas combinações. Combinações que geram essa mesa, que geram a água, que geram o corpo físico, que geram o celular, que geram os planetas, enfim, infinitas combinações. E quando nós, imersos nesse fluido universal, pensamos, nós criamos matéria mental. Como assim? Então eu penso, a partir do momento que eu penso, eu crio aqui na minha aura, que é uma emanação energética do meu espírito, formas, pensamentos. Essas formas, pensamentos, podem ser do bem que eu estou pensando, do mal que eu estou pensando, do que quer que seja. E essa forma, pensamento, então, permanece sobre nós. E além disso, é lançado ao universo. Então, digamos que eu pensei em algo negativo e emanei esse meu pensamento. Na minha aura permanece essa energia e é lançada no universo. Irmãos que pensam, agem e têm as mesmas vontades que nós, conectando-se por lei de sintonia ao nosso pensamento, começam então a nos influenciar. Percebem nossos propósitos, percebem nossos gostos, nossas intenções, então começa a influência desse irmão sobre nós. Porque todo pensamento, pessoal, gera concordância. Da mesma maneira, quando eu estou pensando no bem, também atraio irmãos que pensam da mesma maneira. Então vamos pensar que nesse momento em que eu transmito meu pensamento ao universo, um dos irmãos afina-se com o meu pensamento e aproxima-se de mim. Chegando perto de mim, começa com um processo de telepatia. Ele percebe o que eu penso, gosta do que eu penso e emite um pensamento sobre o meu campo mental.
esse pensamento então é inserido no meu campo mental. A partir do momento que esse pensamento é inserido, esse espírito começa a perceber nossas reações. E são nossas reações mesmo, pessoal. Eles observam nossas reações físicas e nossas reações psíquicas. E a partir do momento em que encontra, então, concordância, começa o processo de influenciação. Vamos pensar o seguinte: digamos que aproxime-se agora de mim um espírito, ou em qualquer outro lugar, e diga para mim assim: Ricardo, vai beber. Eu não bebo. Então ele pode permanecer aqui do meu lado 1, 2, 10, 20, 50 anos tentando me influenciar a beber, que eu não vou beber. Eu não bebo. Agora, se no momento de desequilíbrio meu, ele aproximar-se de mim, perceber o meu desequilíbrio, ver os meus pensamentos e gerar um pensamento, uma influência com que perceba em mim que existe um pluguezinho, uma ascendência magnética, para isso, com toda certeza, vai conseguir me influenciar. Ou seja, nessa telepatia, ele não lançou na minha mente o pensamento que eu não tive. Ele não lançou na minha mente o pensamento, uma ideia, um gosto que eu já não possuo. Então não foi o espírito que me levou a beber, fui eu que tive vontade de beber, e aí o espírito me auxiliou, me estimulando com que eu fosse fazer isso. Ou seja, não é o espírito que modifica o comportamento de alguém, somos nós que permitimos com que ele possa nos influenciar. No lado positivo, é claro, vice-versa, com certeza, a partir do momento em que eu lanço um pensamento positivo ao universo, de melhorar, de crescer, de evoluir, de auxiliar ao meu irmão, de servir ao meu irmão, a hora que eu lanço o pensamento, permanece a minha aura. Os benfeitores, o meu próprio benfeitor, ou um outro benfeitor que queira trabalhar junto nesse processo de fazer o bem, aproxima-se de mim, então me estimula também com que eu faça e com que eu possa realizar o que eu estou pensando. Então vejam, pessoal, que o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo nada que diz no sentido de o Espírito se aproxima das pessoas e faz com que as pessoas mudem a sua vida. O Espírito chega perto de alguém e faz com que a pessoa se transforme completamente. O Espírito chega perto de alguém e alguém que era manso tornou-se agressivo. Alguém que era tranquilo tornou-se belicoso. Não é assim o processo. O Espírito aproxima-se e estimula o que existe de bom ou de mal em nós. E a partir do momento, então, com que esse Espírito aproxima de nós e vê que aqui é um campo fértil para instalar-se a sua influenciação, começa então os processos obsessivos. Então esse irmão que primeiramente me estimulou a beber, digamos que eu bebesse, ele vai gostar desse processo e vai começar a ficar muito perto de mim. E vai me estimular cada vez mais, porque eu vou beber, para que eu possa então alimentar as suas energias. E eu falei agora aqui do vício físico, que a bebida é um vício físico, mas falemos mais propriamente do vício moral. Digamos que eu sou um sujeito muito invejoso, muito orgulhoso, muito egoísta, e essas imperfeições, pessoal, existem em nós em maior ou menor potencialidade. Então, sempre um espírito que eu sou muito invejoso aproxima-se de mim e começa a estimular a inveja em mim. Aproxima-se o espírito de mim, percebe que eu sou muito orgulhoso, começa a estimular o orgulho em mim. Então essas imperfeições que eu já possuía acabam transformando-se em situações de vida que realmente vão modificar nossos atos e especialmente os acontecimentos da nossa vida. Então veja, viu em mim uma ascendência magnética, aproximou-se de mim e gerou um processo de intensificação das minhas potencialidades ou das minhas imperfeições. E estimulando então essas imperfeições, acaba que esse espírito vivendo também junto comigo, essas imperfeições, acaba drenando as minhas energias, drenando o princípio vital, dificultando muitas vezes a minha saúde física, dificultando a minha relação com os meus irmãos, dificultando o meu trabalho, dificultando toda a minha vida. E não pensemos, pessoal, que essa influenciação é uma influenciação forçada. Os espíritos que realizam esse processo, muitas vezes, estão muito capacitados a fazer isso. Pensemos agora, por exemplo,
um espírito que nós temos alguma dívida com ele. Fizemos o mal em encarnações passadas, esse espírito não nos perdoou, viu que existe em nós ainda uma culpa inconsciente, ou aquela energia que causou o mal a ele ainda existe em nós, essa maldade, esse sentimento inferior ainda existe dentro de nós, aproxima-se de nós. Esse espírito, com toda certeza, para nos influenciar negativamente, sabe como fazer isso. Então esses processos de hipnotização que eles realizam são muito convincentes. Vamos pensar o seguinte: existe vamos voltar ao que eu falei sobre o bebê. O sujeito está querendo deixar a bebida. Aí chega esse espírito e fala para ele assim: pois bem, você está indo bem, mas não custa nada, é só beber um pouquinho agora. Aquele que quer parar de comer em excesso, chega o espírito e fala para ele assim: não, você está indo bem, mas só toma uma beliscadinha agora, é uma beliscadinha só. Aquele muito maledicente, passa uma pessoa que ele não consegue se segurar, e o espírito fala assim para ele: fala só um pouquinho, é verdade, tudo que você está falando é verdade, não se preocupe, não é maledicência, só está falando a verdade para as pessoas. Então eles nos dirigem ao erro de forma muito velada, mas estimulam sempre o sentimento inferior. O espírito não vai chegar de forma agressiva para nos manipular, ele vai chegar falando o que nós queremos escutar. Então eu sou muito vaidoso, por exemplo, ele vai falar assim para mim: realmente você é um sujeito muito grande, muito inteligente, você é o melhor do mundo, você é o cara, você é top. Então ele vai estimular minha vaidade de uma maneira com que ele possa realmente sentir uma conexão comigo. E a partir desse momento, então, pessoal, por essa ascendência magnética, eles causam danos sérios em nossa vida. Porque espírito, quando realmente quer influenciar, ele age dessa maneira. Age como nós queremos escutar. Ele nos domina a partir das nossas imperfeições. Ele nos domina a partir do que nós realmente buscamos na vida. E de forma muito sutil, causando sempre problemas muito grandes em nossa vida realmente. E quando a obsessão torna-se algo num tempo muito longo, ela pode tornar-se realmente uma possessão, onde nós somos realmente dirigidos por esses espíritos. Mas aí, pessoal, a gente precisa se perguntar agora: mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite que esses irmãos nos influenciem assim tanto? Veja, até agora eu falei que nenhum espírito pode causar uma imperfeição onde não existe essa imperfeição. Nenhum espírito transforma a pessoa da água para o vinho, nem do vinho para a água. Existe tudo em nós. Mas por que Deus permite essa influenciação? Vamos novamente ao livro dos Espíritos, que nos responde essa pergunta e muitas outras aqui. Na questão 466, pergunta Kardec: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Veja a pergunta de Kardec: nos excitem ao mal. Responde os benfeitores: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então vamos parar aqui. Então esses irmãos, muitas vezes, aproximam-se de nós por essa ascendência magnética que eu falei no início da nossa palestra, mas são também utilizados por Deus como instrumentos para testar a nossa fé, a nossa boa vontade, a nossa constância no nosso caminho. Porque nenhum de nós vai ser dominado por um espírito se não permitir essa dominação. Eles chegam até nós, nos estimulam, nos excitam ao mal, mas o mal só vai partir a partir do momento que eu permitir que esse processo se realize. Então, de certo modo, esses irmãos transformam-se em instrumentos para que a gente possa ser testado em nossas capacidades, em nossa fé, em nossa resignação, em nossa capacidade de fazer o bem. Então, são instrumentos divinos para que nós sejamos provados aqui na Terra. E aí continua: tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Porque todas as vezes em que esses irmãos nos estimulam o mau pensamento, nos estimulam o ato, ou nos estimulam a modificarmos nossa vida, inclusive, nós deliberamos a ação. Veja, o Espírito me estimula com o pensamento, mas quem decide se vai viver o pensamento ou não sou eu. Então o Espírito não consegue me governar. Ele pode lançar vários pensamentos, pode colocar pessoas no meu caminho, pode inclusive
movimentar situações benfeitoras também, para que eu possa vivenciar uma experiência, mas quem vai escolher sempre sou eu. Então, a culpa não é do espírito, na prática do bem ou na prática do mal. Somos nós que sempre deliberamos uma ação. E aí continua. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atraem pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Vejam, pessoal, está extremamente clara a resposta dos benfeitores. Então, o espírito só se aproxima de mim para me auxiliar quando eu estou buscando fazer o mal. Vamos pensar o seguinte: eu sou um sujeito de conduta correta. Do que adianta um espírito trevoso, um espírito zombeteiro, um espírito vampirizador, ou até mesmo um desafeto no passado tentar me influenciar? Ele pode, como eu falei para vocês, pode ficar aqui o tempo todo, mas se a minha conduta é correta, eu não vou permitir essa influenciação. O pensamento pode chegar até mim, eu posso pensar, posso formular o que quer que seja, mas na hora de deliberação eu posso pensar assim: não vou fazer. Então, nem o espírito força alguém a mudar-se, nem o espírito transforma ninguém. Somos nós que, na vontade de praticar o mal, é que trazemos esses irmãos ao nosso lado. Aí continua: eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. E aí Kardec faz um comentário assim: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária que se exerce sobre nós. Então vejam, pessoal, que nós só somos tentados pelo que já existe em nós. Por isso que muitas vezes eu faço atendimento fraterno aqui na casa do caminho, e chegam os irmãos dizendo assim: poxa, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sendo influenciado, estou sendo obsedado. Porque hoje na doutrina espírita, pessoal, a maioria dos nossos irmãos, que não tem uma compreensão muito mais profunda, usam o obsessor como se fosse o diabo da Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, é um inimigo que causa em nós mudança de comportamento, erro, o que quer que seja. Então você escuta os irmãos dizendo assim: a culpa é do inimigo, é o inimigo que te fez fazer isso. E aqui na doutrina espírita nós estamos ouvindo o obsessor. Então a pessoa fala assim: não, é o obsessor. Não, você não é assim, é o obsessor que está te causando isso. Então nós estamos voltando àquele velho sistema do passado. E precisamos entender então que quem evoca esses irmãos somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos e do que temos dentro de nós. Então não dá para culpar um espírito pelo meu comportamento, não dá para culpar um espírito pelo meu erro, pela minha inveja, pela minha ignorância, pelo meu egoísmo. Eu sempre deliberei a ação. Os irmãos podem me estimular a prática do mal ou a prática do bem, mas o mérito na prática do bem é meu, e também o demérito na prática do mal também é meu. Não posso colocar nos espíritos a culpa dos meus erros. E aí continua aqui os espíritos, Kardec perguntando aos filhos a questão 467. Pergunta assim Kardec: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Respondem os benfeitores: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Vejam, pessoal, a gravidade dessa questão. Solicitam por seus desejos. O budismo fala muito que todas as dores do ser humano estão nos seus desejos. E a doutrina espírita nos fala que nós solicitamos esses irmãos através dos meus desejos. Mas quais são os meus desejos? O que realmente eu desejo da minha vida? É a partir desses desejos ocultos, inconscientes, que muitas vezes nós nem sabemos, porque não buscamos um autoconhecimento honesto, para entender quem realmente somos, que esses espíritos se aproximam de nós.
E a palavra aqui é solicitam, solicitam. Eu tenho uma experiência, uma reunião mediúnica aqui na casa, em que eu estava dialogando com o irmão, e uma ficha que trouxe até aqui, era de uma família onde o marido era um usuário de drogas há muito tempo, e eles vieram aqui buscar ajuda, enfim, e nós realizamos e foi realmente um caso para levar a mediúnica, porque é uma influenciação muito profunda já, era necessário que fizesse essa intervenção externa para auxiliar. Então nós realizamos essa mediúnica, e eu conversei com o irmão que estava lá próximo dele, e ele disse que se afinava muito com o comportamento dele, mas que depois de uma conversa que a gente teve, ele falou assim: não, então eu vou tentar realizar um tratamento aqui nesse hospital, porque a Casa do Caminho, pessoal, espiritualmente é um hospital grandiosíssimo, uma casa de oração, uma casa de caridade e um hospital também. Na outra semana, nós estávamos realizando a mediúnica, e espontaneamente retornou esse irmão. Retornou um pouco mais agressivo, um pouco mais incomodado, perguntou se eu lembrava dele. Eu conversei um pouquinho com ele, ele disse para mim quem era, e eu falei assim para ele: mas como é que está o seu tratamento aqui, meu irmão? Ele disse assim para mim: não, eu voltei até a casa. Eu falei: mas por que você voltou até a casa? E ele, na sua ignorância, me disse: porque ele solicitou a minha presença. E nesse dia, quando eu escutei isso, eu lembrei claramente dessa questão aqui. Porque os nossos desejos solicitam a presença desses irmãos. Vejam, esse nosso irmão encarnado não sabe da presença dele, não foi dito a ele, mas através dos desejos dele, que no caso era o uso das drogas, ele acabava permitindo com que esse irmão aproximasse dele. E fazia o quê? Drenava as suas energias, estimulava com que ele fizesse isso cada vez mais. E isso estava acabando com a sua vida. Ele já tinha sido internado várias vezes, e mesmo assim voltava. A esposa estava até deixando o casamento porque não aguentava mais. Então vejam, nós solicitamos através dos nossos desejos e atraímos por nossos pensamentos. Então quando a gente pensa que é só por pensamento que o Espírito chega até nós, não. É através dos meus desejos. Através dos meus desejos. Então quais são os nossos desejos? O que realmente a gente deseja? O que realmente a gente quer para a nossa vida? O que intimamente eu espero? Porque eu posso usar um verniz social, eu posso usar uma máscara de bom moço e mostrar que não, eu sou um cara para frente, sou um cara que quer ajudar, sou um homem altruísta, sou um trabalhador, mas dentro de mim, lá intimamente, o que realmente eu penso na vida? E é a partir desses desejos mais profundos que aproximam-se esses irmãos de nós. No livro Ação e Reação, de André Luiz e o outro benfeitor estão conversando com os espíritos obsessores, e eles falam exatamente isso que eles aprenderam nas escolas dos vingadores do mundo espiritual, que existe em todo ser humano um desejo central. E eles falam assim, que não é um desejo do dia a dia, como por exemplo o pensamento de um dia, o pensamento do outro dia, é algo que se movimenta a vida toda. E eles aproximam-se então nesse desejo. Esse irmão que eles estavam influenciando era um irmão muito avarento. Ele era muito avarento, então eles estimulavam a avareza dele. E eles diziam: é muito fácil influenciar esse homem. É um ignorante. Eles chegaram, o homem, falando outras palavras, dizendo assim: a gente estimula a avareza dele e ele rapidinho vai ver. Eles falaram assim: vejam só. E eles mostram o momento em que um desses irmãos aproxima-se desse encarnado e começa a sugerir pensamentos a ele, começa a encadear pensamentos no mente dele, de que o vizinho estava vendendo a terra, mas era preciso que ele fizesse algumas artimanhas para poder comprar. E na hora a avareza dele falou assim: meu Deus, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar isso. Enlouquecido, foi atrás de fazer isso. E nem estava querendo vender, ele só quis estimular ele para mostrar para o André Luiz o quanto é fácil influenciar esses irmãos. Então vejam, pessoal, já não é mais o pensamento que nós escutamos sempre, é o desejo interior que movimenta e que solicita a presença dos nossos irmãos. E através desse desejo, então, é que nós geramos os pensamentos comuns em nossa vida diária. E aí, então, nós atraímos esses irmãos. Mas como, então, que nós podemos compreender quando o pensamento é meu e quando o pensamento é do Espírito?
É muito difícil isso. Questão 461 também nos fala sobre isso. Pergunta Kardec: como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Responde os benfeitores: quando o pensamento é sugerido, é com uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Vamos parar aqui. Então eu falei no começo da minha fala aqui, que nós emitimos o pensamento. Esse pensamento causa ressonância no universo, em nossa aura, e aproxima os irmãos de nós. Pois bem, em geral, então, o primeiro pensamento é nosso. Logo em seguida, atrai os irmãos que no processo telepático que eu falei aqui, largam outros pensamentos, emitem outros pensamentos que acabam nos influenciando. Daí continuam os benfeitores. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. E é claro, é a cada um de acordo com as suas obras. Então, o benfeitor, quando vem nos influenciar na prática do bem, quando nós estamos voltados a essa prática, se ele nos dissesse claramente assim: Ricardo, vá e faça isso. Se ele me direcionasse exatamente o que eu devo fazer, o mérito seria dele, não meu. Então ele me sugere, através dos pensamentos, que eu viva tal experiência. Por exemplo, estou passando próximo do irmão, esse irmão precisa de ajuda, eu não o notei, e o benfeitor diz para mim assim: olha para o lado, perceba o irmão que está aí. Então, sutilmente, que o benfeitor não invade, o benfeitor age com muita sutileza, muita habilidade, com muito respeito. O espírito trevoso não, ele invade, ele desrespeita, ele realmente influencia, ele realmente constrange o encarnado. Então, nesse momento, eu olho para o lado e percebo o irmão. Ajudá-lo ou não, vai ser a escolha minha. O benfeitor direcionou muito sutilmente o que eu deveria fazer. Se eu vou fazer, é uma escolha minha. É por isso que nós não precisamos sempre saber quando o pensamento é nosso ou não, porque a ação será deliberada por mim e não pelo Espírito. Mas é importante, pessoal, isso de uma maneira da gente facilitar um pouco mais essa compreensão. Qual é essa maneira? O que nos fala a questão 9.9, que nos diz sobre o autoconhecimento. Pergunta Kardec: qual é o meio mais eficaz para não ser arrastado pelas nossas imperfeições? Responde os benfeitores: autoconhecimento. Aí na questão A, Kardec pergunta: mas como realizar esse autoconhecimento? Aí quem quiser aprofundar, dá uma lida aqui, pessoal. Então, através do autoconhecimento, quando eu começo a perceber quais são os pensamentos comuns da minha vida, quais são os gostos, quais são as escolhas, quais são os desejos, quais são os direcionamentos, eu consigo entender quando o pensamento é meu ou não. Então, se eu me autoconheço um pouco, eu sei que naquele momento eu estou sob influência do irmão. Por exemplo, digamos que eu sou um homem que não pratica o bem, ou melhor, pratico o bem somente para mim. E como nos ensina o Livro dos Espíritos, praticar o bem somente a mim mesmo e aos meus mais próximos é praticar o mal, porque nós somos família, humanidade. O que é bom para mim deve ser oferecido ao meu irmão. Então, quando eu, por um momento qualquer, me movimento, agora eu quero começar a praticar o bem. Pois bem, esse pensamento não é comum em mim. E eu preciso entender que isso não é comum em mim. Então, quando chegou um pensamento diferente, direcionando alguma experiência, alguma atividade que eu normalmente não busco, sei que não vem de mim. Sei que é de um benfeitor influenciando. Também vice-versa, se eu não penso muito em determinadas situações, eu não vou arriscar aqui exemplos, pessoal, porque falo por mim, passa muito pensamento na minha cabeça. Pensamentos bons, pensamentos ruins, mas são pensamentos que eu já conheço um pouco mais, porque eu já realizo esse processo de conhecimento há algum tempo. Então, eu já conheço um pouco melhor do que eu penso e não penso no momento do meu dia a dia. E quando o pensamento é muito diferente do que eu estou acostumado, eu sei que não é meu. Então, eu fico um pouco mais atento a esse pensamento. Se ele é positivo, pois bem, eu quero que ele cresça. Agora, se é um pensamento negativo, eu começo a pensar: não vou dar vazão a esse pensamento. Não vou alimentar essa vibração negativa do irmão que está aqui me influenciando. Mudo na hora o meu pensamento. Tento direcionar a minha vida a outra coisa. Agora, no momento de desequilíbrio, pessoal, aí fica um pouco mais difícil. Está desequilibrado.
já está com a mente totalmente descontrolada. Aí os pensamentos vão chegando, e aí vai ser difícil mesmo a gente conseguir saber o que é nosso e o que não é. Mas o autoconhecimento, com toda certeza, é um processo que vai nos ajudar nessa compreensão. Mas, então, nós somos joguetes de espíritos? Espíritos fazem o que quiserem conosco? É claro que não, pessoal. Nós deliberamos as ações. Somos nós que escolhemos. Mas como podemos, então, tentar neutralizar essa ação negativa desses irmãos sobre nós e potencializar realmente o que é importante? Questão 469 também nos fala sobre isso. Pergunta Kardec: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Responde os benfeitores: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. É claro, pessoal, se eu estou em busca de fazer o bem, de crescer, de evoluir, de servir ao bem coletivo e não só ao bem de mim mesmo, dos meus mais próximos, se o meu movimento realmente é uma mudança interior de paradigmas, de valores, de princípios, como é que esse irmão vai me influenciar? Ele pode me influenciar no momento de desequilíbrio, mas se nesses momentos, aliados ao autoconhecimento, eu consigo dominar, de resto, esses irmãos não conseguirão influenciar realmente a nossa. Porque se a minha vontade é praticar o bem, e eu tenho uma fé realmente fortalecida, a fé racional que o Espírito oferece, a partir da compreensão, como é que esses Espíritos vão realmente nos dominar? Não vão conseguir. Então a sua influência diminui. E muitas vezes esse irmão, que no passado eu causei dor, percebendo a minha mudança, afasta-se de mim. Porque não consegue mais me influenciar, não consegue mais me dominar, e olhando a minha mudança, muitas vezes pensa: ele mudou, por que eu continuo nessa vida ainda? E acaba também transformando-se. Então a gente auxilia-se também auxiliando. E aí continua aqui: evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, meus irmãos, nós aqui hoje estamos aprendendo, intensificando o aprendizado, aperfeiçoando o aprendizado a partir do que nos foi trazido aqui. Somos joguetes de espíritos? Não. Espíritos causam em nós imperfeições que não temos? Não. Espíritos fazem o quê? Estimulam o que existe em nós. Espírito nenhum vai nos tornar bondoso. Espírito nenhum vai nos tornar maldoso. São sentimentos que já existem em nós e que esses irmãos estimulam, aperfeiçoam ou intensificam. E aí eu pergunto a vocês agora: será que buscar a casa espírita somente através para uma mediúnica ou para um passe vai resolver a nossa vida? Porque muitas vezes, nesses atendimentos fraternos que eu faço, chega um irmão e não quer nem conversar, já fala assim: quero uma mediúnica. E eu pergunto: por quê? Ah, porque eu estava no trabalho, de repente me tornei agressivo no trabalho. Será que realmente a mediúnica vai acabar com essa agressividade? Porque nós podemos, na mediúnica, conversar com esse irmão que está estimulando a sua agressividade. E ele pode encaminhar-se, mas o sentimento continua dentro de você. E se não for nesse, você vai atrair outro, e outro, e outro, porque não se modificou. Então, será que uma mediúnica resolve a vida de alguém? Resolve realmente a vida de alguém? Será que um passe no final da palestra vai resolver também a vida de alguém? Vai harmonizar, vai curar, vai ordenar as nossas más imperfeições? Não. O que nos transforma realmente é o vigiai e orai, que ensinou o nosso Mestre Jesus. Estar bem-humorado, estar tranquilo, estar buscando a prática do bem, mudar o nosso foco de vida, não só mais para o conforto material, para buscar os likes de rede social, para buscar essa sociedade materialista que hoje nós vivemos. Quando nós começamos a buscar viver amor, nós superamos a preguiça, superamos a negligência, a acomodação e realmente oferecemos um campo fértil para que benfeitores aproximem-se de nós
Então nos auxiliem nesse processo de crescimento que eu estou realizando. Por isso, pessoal, dizer que tudo é culpa do Espírito é uma hora irresponsabilidade. Dizer que tudo que existe em nós é porque o obsessor está causando negativo? Não. Existia, sempre existiu. E esse irmão, através dessa telepatia que nós falamos aqui hoje, nos estimulou nesse processo. Agora, edificar-se ético e moralmente, fomentar o progresso, o bem coletivo, esse é o caminho que vai nos traçar realmente uma conexão maior com os nossos irmãos, com os nossos benfeitores. Quando aliamos a oração, aí esse processo se torna completo. Mas não é só oração, pessoal, de parar, sentar, ficar de pé, deitado, de qualquer forma que seja, ritualizando algo. É como nos ensina o Mestre Jesus, no capítulo 19 do livro Boa Nova, quando fala a João, e diz assim a João: toda a oração está vinculada ao trabalho pelo bem. Então aquele que trabalha pelo bem já está orando. Não é necessário repetir o Pai Nosso 2, 3, 20, 10 vezes. A partir do momento que eu estou trabalhando pelo meu bem, pelo meu crescimento, pelo crescimento dos meus irmãos, eu já estou orando. Então, vigiando as minhas imperfeições, que eu começo a entender a partir do autoconhecimento, vigiando os pensamentos, olhando para dentro de mim, percebendo os desejos que eu tenho realmente inconscientes, que tornar-se conscientes a partir da minha busca, unidos à prática do bem. Não existe irmão que vá se vincular a nós. Mas é claro que somos imperfeitos, vamos nos desequilibrar, vamos em momentos quaisquer deixar ser influenciado. Nesse momento, pessoal, é importante que a nossa reação seja rápida, porque a partir do momento em que eu dou o campo fértil ao irmão, ele pode instalar-se do meu lado e pode permanecer por muito tempo. Então é importante que, percebendo o desequilíbrio, rapidamente tentemos modificar a nossa atitude mental, nosso estado mental, nossa vibração, para que não permitamos que esses irmãos aproximem-se de nós. E é claro, se nós entendermos e percebermos que existe um irmão perto de nós, sentimos aquela energia pesada, aquela energia deletéria, que oremos para esse irmão, que não tentemos somente afastá-lo como se ele fosse um lixo, que oremos para ele, desejemos o bem a ele, que digamos a ele: meu irmão, siga em paz, siga com Deus, modifica a tua forma de pensar e de agir, como nos ensina o livro dos médiuns. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui hoje compreendendo um pouco mais esse processo de influenciação dos espíritos. Nós fizemos uma aula no UESG que fala sobre isso. Nós passamos 4 aulas falando sobre isso, 6 horas de estudo nesse conteúdo. Eu tentei trazer 40 minutos aqui, mas tenho certeza que deu para dar uma iluminada um pouco mais essa percepção. Parar de lá então o obsessor como o diabo na doutrina espírita, parar de lá o obsessor como alguém que realmente causa todas as dores da nossa vida, olhá-lo como um espírito doente, sofredor, que estimula o que existe de pior em nós. E lembrar-se que quando eu realmente estou focado na prática do bem, na prática do amor, benfeitores estarão ao meu lado. Então não basta que eu ore para o meu benfeitor espiritual dizendo: me ajuda, me auxilia, se a minha vida não se movimenta nesse sentido. Então é realmente olhar para si e perceber o que eu penso, o que eu desejo, o que eu vivo. E a partir disso entender que irmãos que pensam, que desejam e que vivem a mesma coisa estarão ao meu lado. Então que cada um de nós faça em particular essa busca, essa compreensão, e entenda de forma muito honesta quem está ao meu lado hoje. Olhando para dentro de si, você vai perceber. E aí muda aquele ditado que fala: me diga com quem andas que eu te direi quem és, para me diga quem és que eu te direi quem anda, com quem andas, porque somos nós que atraímos as influências ao nosso redor. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Ricardo, muito obrigada. Em nome da direção aqui da Casa Família, a gente agradece, tá? Essas mensagens, com certeza a gente vai ficar mais vigilante a partir de agora, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos atos,
com as nossas palavras, né? Para a gente conseguir realmente vibrar naquela energia para atrair os benfeitores, tá? Muito obrigada. Agora eu vou pedir para você fazer aqui a prece para a condução do passe. Então, permanecendo nessa harmonia, nesse equilíbrio, nessa atitude mental elevada que estamos desde que chegamos aqui, que possamos agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade que nos deu de estarmos aqui hoje, por ter nos dado saúde para estarmos aqui, por nos oferecer esta casa que ampara a todos com conhecimento, com respeito e com amor que aqui a busca. Agradecer, Pai, pela oportunidade que o Espírito nos oferece em desenvolvermos o conhecimento que realmente faça com que a inteligência conceba que é possível que possa ser vivenciado. Gratidão, Pai, pela oportunidade que nos deu hoje em crescer intelectualmente, para que esse crescimento intelectual possa realmente reverberar num crescimento moral. Que possamos, Pai, sair daqui mais harmonizados, equilibrados, ordenados internamente. Pensamentos positivos, pensamentos de saúde, deixando aqui realmente as energias deletérias que no contato diário dos nossos irmãos nós recebemos, e através também do nosso pensamento enobrecedor, para poder curar essas dores. Pai da vida, que possamos então levar aos nossos lares as energias dessa casa, beneficiando nossos familiares e também, é claro, os nossos desafetos. Pai da vida, que possamos então realmente, auxiliados pelo Senhor, colocar em prática o que aprendemos aqui. Felizes e agradecidos, pedimos permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.